Olá! Seja bem-vindo ao Era Uma Vez um Podcast no YouTube! E como você já deve saber, aqui é um canal diferente. Como as histórias vêm do podcast, que nada mais é do que um áudio, enquanto eu conto a história pra você, você fecha os olhos e solta a imaginação, combinado? Então hoje eu vou contar pra você a clássica história do Pinóquio. Ela foi escrita por Carlo Collodi e adaptada e narrada por mim, Carol Camanho. E fica até o final que eu tenho um presente pra você, tá? Agora feche os olhos e comece a imaginar. Era uma vez, numa cidadezinha da Itália, um senhor chamado Geppetto. Ele era carpinteiro e fazia trabalhos incríveis com madeira, como brinquedos, móveis e muitos outros objetos. As crianças adoravam os brinquedos que ele fabricava. Apesar de fazer a felicidade delas, Geppetto sentia-se muito só e muitas vezes triste porque ele queria muito ter tido um filho. Um dia, Geppetto resolveu esculpir uma marionete de madeira em forma de menino que dobrava os braços e as pernas. Ele cortou e costurou uma bela roupa para o boneco, como se fosse um menino de verdade. Vou chamá-lo de Pinóquio, disse Geppetto. Naquela noite, Geppetto deitou-se com o boneco de madeira na cama, olhou para o lado de fora da janela e viu uma grande estrela brilhando. Então disse: Estrela brilhante, se eu pudesse fazer um desejo, seria possível ter um menino de verdade? Mas é claro que ele sabia que isso não era possível. Na mesma noite, a grande estrela entrou no seu quarto e se transformou em uma fada azul que voou para a cama e disse sem acordar o senhor bondoso: Pequena marionete de madeira, de manhã você será capaz de andar e falar como um menino de verdade, disse batendo no boneco uma vez com sua varinha. E se você puder provar que é bom, corajoso e verdadeiro como seu pai, Geppetto, um dia será um menino de verdade. Pinóquio abriu os seus olhos. Mais uma coisa, disse a fada azul, fazendo aparecer um grilo com uma roupa bem bonita e que ainda podia falar. Conheça o grilo falante. Ele ficará com você para ajudá-lo a fazer escolhas sábias e mostrar o que é certo e errado. E assim, a fada azul se foi pela janela e subindo para o céu escuro. Quando Geppetto acordou na manhã seguinte, ele disse: Vou tirar meu boneco da cama. Mas a cama estava vazia. Aqui estou, papai, disse Pinóquio do outro lado da sala. O quê? Você pode falar? Sim, eu sou Pinóquio, seu garoto. Como isso é possível? Mas quem se importa? Ele correu e pegou o boneco de madeira nos braços. Oh, Pinóquio, meu filho! Um dia, Pinóquio falou: Papai, eu quero ir para a escola como os outros meninos. Mas é claro! Disse Geppetto. Mas ele não tinha dinheiro para comprar livros escolares. Então, ele deu um jeito. E mais tarde foi comprar os livros que Pinóquio precisava. Pronto! Agora você pode ir para a escola. Mas, pai, onde está seu casaco? Perguntou Pinóquio. Com um aceno de mão, Geppetto disse: Bobagem! Não precisa se preocupar com isso. O que importa é que você vai para a escola amanhã. Ele não queria que Pinóquio soubesse que havia trocado o casaco para comprar os livros escolares. Na manhã seguinte, Pinóquio se despediu de Geppetto e foi a caminho da escola cantarolando. O grilo cavalgava em seu ombro feliz também. Pinóquio andava todo contente, pensando em como deveria ser seu primeiro dia de aula. Estava ansioso para aprender a ler e a escrever. De repente, ele encontrou dois estranhos que logo foram conversando com Pinóquio. Era uma raposa e um gato, que ficaram maravilhados ao ver um boneco de madeira falante e pensaram em ganhar dinheiro às custas dele. Olá! Aonde você vai nesse belo dia? Perguntou a raposa. Eu estou indo para a escola, disse Pinóquio. Não acredito que você vai à escola em um dia tão bonito como esse. É bom demais para ficar preso numa sala. Você deveria vir conosco para a feira, falou a raposa se fazendo de esperta. Vamos,
Pinóquio, sem desviar do nosso caminho! Gritou o pequeno e responsável grilo. Ouça-me, Disse a raposa colocando o braço em volta do ombro de Pinóquio. qualquer coisa que você precise saber, poderá aprender na feira. Sério? Disse Pinóquio. Vai por mim. Pinóquio, ele não sabe do que tá falando! Alertou o grilo. A raposa cobriu o grilo com o seu chapéu. Ninguém poderia mais ouvi-lo enquanto tentava gritar. Pinóquio, não ouça! Tá legal então, vamos à feira! Disse o menino. E lá foram eles. Chegando lá, havia um portão com um homem vestido de branco anunciando: Entre, entre por aqui, compre seus ingressos ali. Com um olhar triste, Pinóquio disse à raposa e ao gato: Eu não tenho ingressos. Um homem que estava vendendo coisas velhas perto do portão disse: Ei, você, me venda seus novos livros escolares. Assim você consegue dinheiro para comprar os ingressos. A feira estava tão colorida, iluminada e empolgante que Pinóquio nem percebeu que havia vendido seus livros escolares para comprar os ingressos. Não, Pinóquio, pare! Gritou o grilo que finalmente saiu debaixo do chapéu da raposa. Mas Pinóquio, a raposa e o gato não o ouviram. Eles já estavam dentro da feira. No palco havia um show de marionetes. Eu também sou um fantoche. E eu sei dançar assim. Disse Pinóquio. E foi direto para o palco e começou a dançar com os outros bonecos. Olha para aquele novo boneco, não tem cordas. Alguém falou. Sem cordas? Uau! Disse outro. Todos estavam rindo e se divertindo e começaram a jogar moedas no palco. O homem que dirigia a feira viu muitas moedas voarem. Esse boneco sem fios me fará rico, ele disse esfregando o queixo. Pinóquio então foi pego e jogado em uma gaiola. No momento seguinte, a porta estava trancada. Ei, me tire daqui! Chamou Pinóquio, mas a pessoa que o jogou tinha acabado de sair da sala. Apenas o grilo falante ouviu os gritos de Pinóquio e foi ao seu encontro. Tentando achar uma maneira de liberar a fechadura, o grilo corria de um lado para o outro, dentro e fora da gaiola, mas não conseguiu fazer nada. Eu tô preso! Como é que isso aconteceu comigo? Exclamou Pinóquio. Ele passou a noite chorando, lembrando do seu pai, e teve medo de não vê-lo novamente. De repente, puf! Apareceu a fada azul. Por favor, pode me ajudar? Diga-me uma coisa primeiro. Como você entrou nessa gaiola? Diga a ela o que aconteceu, disse o grilo falante. Bem, Pinóquio parou. Ele poderia realmente contar à fada azul o que tinha acontecido? O que ela pensaria dele? Como você entrou nessa gaiola? Perguntou a fada azul. Eu fui assaltado. Mentiu Pinóquio. Foi mesmo? Disse a fada azul com uma careta. O nariz de Pinóquio começou a crescer. Sim, eu fui roubado. Por 2 homens maus. Não, 4! O nariz cresceu mais. Eles pegaram meus livros. Eles me fizeram vir aqui e me jogaram nessa jaula. Seu nariz cresceu mais e mais, até Pinóquio não ver nada na frente de seu rosto, a não ser um nariz gigante. Por que meu nariz está tão grande? Disse Pinóquio começando a chorar. Pinóquio, você deve falar somente a verdade. Sempre que você mentir, seu nariz o denunciará e crescerá. A mentira é algo aparente, é errado e não deve fazer parte de quem possui um bom coração. Tá bom, eu queria ir à feira. Eu vim aqui com uma raposa e um gato. O nariz ficou mais curto. Eu precisei vender meus livros para conseguir os ingressos. Precisava? Disse a fada azul. Quero dizer, eu decidi vender meus livros para conseguir o ingresso. Seu nariz ficou menor ainda. Então alguém me colocou nessa gaiola. O nariz voltou ao normal. Bom trabalho, Pinóquio! Disse o grilo. Muito bem. Agora eu vou tirar você daqui. Com um aceno de sua varinha, Pinóquio estava fora da gaiola. E aqui estão seus livros. E Pinóquio estava com os mesmos livros escolares em suas mãos novamente. Quero que você saiba de que estará sozinho a partir de agora. Certifique-se de fazer a coisa certa da próxima vez, viu? E ela se foi.
Pinóquio estava voltando para casa com o grilo quando viu 3 crianças correndo sorridentes em direção oposta à sua. Como era muito curioso, Pinóquio perguntou a um dos meninos onde ele ia. A gente está indo pegar um barco para a Ilha da Diversão. Lá existe um enorme parque com brinquedos e doces à vontade. Criança lá não estuda, só se diverte. Pinóquio achou a ideia de uma ilha como aquela tentadora. Parou no meio do caminho e olhou na direção dos meninos que corriam. Não, Pinóquio, não faz isso não. O que eles estão fazendo parece bom, divertido, mas é errado. Fazer o que é errado traz mais consequências, disse o esperto grilo falante. Os meninos, já um pouco distantes, chamavam Pinóquio para ir junto. Ah, grilo, eu vou só conhecer a ilha. Não ficarei lá para sempre, disse o inocente boneco, já correndo em direção aos meninos. O grilo não concordou, mas seguiu Pinóquio. Afinal, era responsável por ele. Pinóquio entrou num barco cheio de crianças que ia para tal ilha. Ao chegarem lá, as crianças correram em direção aos brinquedos. Podiam brincar à vontade, comer quantos doces quisessem, e o grilo só observava desapontado o boneco se divertindo. A noite chegou e as crianças exaustas de tanto brincar dormiram no chão, espalhadas pelo parque. Algumas sentiam dores na barriga de tanto comer doces. Pinóquio estava quase dormindo quando o grilo falou. Pinóquio, o que está acontecendo? O que, grilo? Eu tô com sono. Tá acontecendo que todos estão dormindo, disse o boneco sonolento. Eu não tô falando disso, Pinóquio. Falo das orelhas de vocês. Estão com orelhas de burro. Pinóquio despertou e, assustado, correu em direção a um lago para ver seu reflexo na água. Várias crianças já haviam percebido o que estava acontecendo e choravam assustadas. Pinóquio ficou com muito medo, pois via que outras crianças já estavam também com rabo de burro. O grilo chamou o boneco para saírem imediatamente da ilha. Devia ser algum feitiço. Em troca da diversão que tiveram, estavam se transformando em burros. Pinóquio correu em direção a um pequeno barco. Com ele iam um grilo e outras crianças. Porém, ninguém conseguia pilotá-lo. E então, chorando, o boneco chamou pela Fada Azul. Fada Azul, por favor, me ajude. A fada apareceu. Ficou feliz por Pinóquio pedir ajuda também pelas outras crianças. Ao perguntar ao boneco o que havia acontecido, a fada ouviu outra mentira. Pinóquio disse que havia seguido um menino que ia para a mesma vila que o Gepeto morava e acabaram se perdendo. No mesmo instante, o nariz do boneco começou a crescer. Assustado, Pinóquio lembrou do que a fada havia dito e falou a verdade. Seu nariz voltou ao normal e a fada anulou o feitiço que estava fazendo Pinóquio e as outras crianças se transformarem em burros. O boneco de madeira seguiu com o grilo em direção à sua casa na vila. Sentia muita saudade do seu pai Gepeto e estava começando a entender que seu pai queria sempre o melhor para ele. E o melhor, naquele momento, era o seu lar, a escola e a vila. Ao chegar em casa, Pinóquio não o encontrou. Com medo, ficou imaginando que Gepeto poderia ter morrido de tristeza com o seu sumiço. Mas o grilo encontrou um bilhete de Gepeto pendurado na porta. No bilhete, Gepeto dizia que ia de barco procurar o seu filho amado. Desesperado, Pinóquio foi em direção à praia junto com o grilo. Chegando lá, não viram nenhum sinal do barco de Gepeto. Ele ficou sabendo por uns pescadores que um pequeno barco havia sido engolido por uma baleia naquela manhã. Pinóquio imediatamente pensou que se tratava de seu pai e atirou-se ao mar para procurar a tal baleia. Como ele era de madeira, conseguia boiar. O grilo foi atrás de Pinóquio. Ambos nadaram e boiaram bastante até encontrarem uma enorme criatura. Ali é a baleia! Disse o grilo. Pinóquio se colocou na frente do animal e em poucos segundos foi engolido por ela. O grilo que o acompanhava todo o tempo também foi junto. Ao chegarem no estômago da baleia, Pinóquio perguntou ao grilo. Você tá bem? Eu tô bem, disse a voz de um homem velho. Ei, essa voz não é do grilo. Pai, é você? Perguntou Pinóquio. E era Gepeto. Pai, sou eu! Meu filho, eu pensei que estivesse sonhando, disse Gepeto. Eles se abraçaram com muita alegria. Enquanto isso, Pinóquio pediu desculpas por ter agido mal. A única coisa que importa, meu filho, é que você tá bem, disse o bondoso velhinho. Ixi, olha lá, lá vai nosso jantar, disse Gepeto enquanto 3 peixes nadavam. Pai, eu tenho uma ideia. Vamos fazer fogo. Peixinho grelhado hoje à noite? Que boa ideia! Não,
Quero dizer para sairmos. É assim que podemos fazer a baleia espirrar, disse Pinóquio juntando troncos e acendendo uma chama. O boneco começou a abanar os braços sobre a chama para fazer muita fumaça. Logo, nuvens escuras subiram e a baleia tossiu. Opa, tá quase, disse Pinóquio. E então... Em um grande espirro, Pinóquio, Gepeto e o Grilo voaram da boca da baleia, rolando várias vezes no mar e finalmente rolaram até a praia. Pinóquio! Pinóquio, cadê você? Gepeto levantou-se. O Grilo estava ao lado dele, mas onde estava Pinóquio? Pinóquio, cadê você? Pinóquio! E então eles o encontraram. Pinóquio estava de bruços com a cabeça em uma poça. Pinóquio, meu filho, acorda! Mas ele não acordava. Gepeto e o Grilo falante começaram a chorar. Mas num piscar de olhos, apareceu a fada azul que disse: Pinóquio, você salvou seu pai. Você provou que é corajoso e verdadeiro. Aprendeu as diferenças entre o bem e o mal, o valor do amor, da lealdade. Tudo o que fazemos tem uma consequência que pode ser boa ou ruim, dependendo de como agimos. Por tudo que você aprendeu e pelo modo como agiu, agora farei de você um menino de verdade. Ela bateu na cabeça dele com a varinha e Pinóquio acordou. Ele olhou para os seus braços e pernas macias. Pai, veja, eu sou um garoto de verdade. Sim, meu filho. Assim, a fada azul foi embora e Pinóquio, junto com seu pai, Gepeto, e seu amigo Grilo falante, viveram felizes para sempre. Fim. E aí, gostou dessa história? Então clique em gostei e inscreva-se no canal para não perder mais nenhuma. Agora, lembra que eu te falei no início que eu tinha um presente para você? Pois é, que tal você ter uma marionete do Pinóquio e brincar com ela enquanto ouve a história, hein? Além de você ter um momento especial para montar a marionete junto com seus pais. Então peça para eles ou para o seu responsável para entrar no site eraumavezumpodcast.com.br/presentinhos. Que lá você consegue baixar o arquivo que vem com todas as explicações para você poder montar. E com ele você também pode colorir da forma que você imagina. Ah, e depois eu quero ver o boneco pronto, tá? Aí você tira uma foto e manda pro contato @eraumavezumpodcast.com.br. Tô doida pra ver. E entre também no site eraumavezumpodcast.com.br para entrar em contato e ouvir muitas novas histórias por lá. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.